Bom dia, meus alunos. Vamos mais uma vez, para essa turma da 701, entrarmos em uma nova matéria. Nas aulas passadas, falamos sobre receita culinária, que são textos para instruir as pessoas, São textos injuntivos, certo? E esse tipo de texto agora, que se refere a regras do jogo, também é injuntivo, certo? Ou seja, ele também tem que seguir orientações. Ele serve para orientar, as pessoas que vão jogar alguma coisa. Bom, começando. Regras do jogo. O que vem a ser regras? Regras são coisas que nós devemos acompanhar e respeitar. Existem regras na escola, regras na sala de aula, na nossa família e regras nos jogos, não é? Existem milhões e milhões de jogos, certo? Estou até exagerando, Mas existem muitos jogos. E para que eles servem? Para nos divertir, para fazer com que a gente pense, raciocine, para que a gente se socialize entre as pessoas, entre os nossos amigos, sabendo respeitar as regras direitinho de como deve ser, Então vamos começar aqui. Os jogos, aliás, por que seguir as regras? Os jogos estão presentes na nossa vida, Ou seja, na vida de todos. Quem é que não gosta de jogar? Quem é que não gosta de brincar? Podemos dizer que os jogos são uma forma de brincadeira para deixar o que a gente mais tranquila, mais relaxada, não é? Usando muito a mente, o raciocínio para poder se concentrar, certo? E os jogos, eles se iniciaram nos primórdios, quer dizer, lá no começo da civilização, e foram desenvolvidos por diversos povos ao redor do planeta. Jogos constituem importantes ferramentas de aprendizado. Aprender a respeitar o outro, porque quando a gente joga, a gente tem que respeitar o jogo do outro, A gente não pode roubar, igual o baralho, que tem pessoas que gostam de roubar, de dar golpe, não. Tem que saber respeitar as regras direitinho, para nenhum ficar prejudicado. Serve também para acatar as normas, ou seja, respeitar as normas, o passo a passo do segmento dos jogos. E serve para seguir instruções, A gente vai lendo, Você compra um jogo, certo? Você vai lendo as instruções, você vai continuando a poder jogar através dessas instruções, porque os jogos são de gênero injuntivos, tá? Eles servem para orientar. As suas regras são importantes segui-las, são importantes e segui-las é fundamental para que o jogo aconteça. Existe o texto instrucional, ou seja, é o texto injuntivo, é o tipo de texto, que a gente falou na aula passada sobre culinária, que ele instrui, ele orienta, por isso que é instrucional. E com a finalidade de orientar as ações, passo a passo, a primeira ação que vai ser realizada, como vai ser, e assim sucessivamente. A forma como é feita, é de forma objetiva e clara, não tem nada de bicho de sete cabeças. Eles colocam os objetivos, ou seja, as suas instruções, de uma forma simples, para que todos consigam entender. Lógico, de acordo com a idade etária, Os verbos são empregados no imperativo e no infinitivo. Reparem lá que nas receitas culinárias, os verbos no imperativo e no infinitivo eram utilizados, igual às regras do jogo, certo? Por isso que a professora insistiu em ensinar os verbos no imperativo e no infinitivo. Continuando. Tipos de jogos, Temos os jogos que o O
detetive, tem a víspora, né? Tem vários tipos de jogos que você pode comprar e realizar o seu jogo tranquilamente com os amigos. Eu sei que vocês conhecem vários aí, né? Porque eu vejo sempre vocês na escola com o joguinho na mão, né? O baralho também é um jogo, o jogo de dados, certo? E por aí vai. O objetivo é orientar a realização de um jogo. As características são número de participantes, geralmente vem escrito o número de participantes que vão utilizar, que vão usar aquele jogo. Qualquer tipo de jogo vem um número de participantes, para saber quantos podem participar nesse jogo. Orientações, o número de participantes, o objetivo, qual é o objetivo desse jogo, né? Os materiais a serem utilizados, se são dados, se são carocinhos de feijão, se são sementes que podem ser utilizadas, orientações específicas de como jogar, vai instruindo a gente, né? E a faixa etária. E esse joguinho aqui é para as crianças de 5 a 7 anos, é de 10 a 15 anos, e para toda a variedade de idade, tá? E existe o público-alvo. Quem é o público-alvo? Aqueles que adoram jogar, não é? Jogar uma dama é um jogo, né, o xadrez é um tipo de jogo que puxa pela mente, você tem que raciocinar. Então os jogos são utilíssimos para o desenvolvimento do raciocínio. E o público-alvo são aqueles que se interessam por jogo. Agora, os jogos apresentam aspectos do indivíduo, ou seja, quando você vai jogar, né, a parte afetiva faz o quê? A união dos amigos, não é? O respeito entre eles, para que, por exemplo, se um ganhar e outro perder, não debochar, saber respeitar, esperar sua vez, tá? O lado afetivo é que faz aliás, o lado social é o lado em que as pessoas vão se unir entre si na sociedade, né? Por exemplo, se estiver na escola jogando, ou dentro de casa, ou na casa de um amigo, aquelas pessoas que vão se reunir, ali está se fazendo o lado social, o entrelaçamento das pessoas entre si, dos participantes, né? E o lado afetivo é o lado em que vai ter que haver o respeito, a consideração, não fazer deboche se a pessoa perder, respeitar as regras do jogo, sem querer roubar e sem querer agredir, entendeu? E o lado cognitivo significa o raciocínio. Os jogos vão transmitir o quê? A lucidez, a pessoa saber se concentrar, né? Porque para você jogar você tem que se concentrar. Então está mexendo com o seu cérebro, com o seu raciocínio, entendeu? Então isso aí tudo é bom para quem joga, certo? Jogar não é só brincar, é também parar para pensar e na dificuldade daquele jogo tentar solucionar o problema até ganhar, né? Se ganhar, respeitar o parceiro. Se perder, saber perder também. Bom, aqui eu me despeço de vocês com a aulinha que foi dada, né? E recordando o seguinte, no texto de vocês aí, existe um jogo chamado Arralé, que é um jogo de tabuleiro muito popular em todo o continente africano, certo? Ele também é conhecido como Oraré, Chosolo, Calan, tá? Semear é o grande ideal desse jogo. Então aqui aparece as regras do jogo, como devem os passos, passo a passo de como jogar isso aí, tá? E eu quero que vocês, junto com a família, aproveitando que estão nessa união, né? Todos juntos em casa, que vocês criem isso aí. É utilizado geralmente as cascas
aquela casca de ovos, a casca não, a caixa de ovos e sementes para fazer o jogo. Só seguir passo a passo, certo? Seguindo as instruções e orientações, e no final o jogo termina quando nenhum jogador tem sementes suficientes para capturar sementes do adversário. Ganha quem tiver retirado o maior número de sementes. Então, gente, fica aqui hoje a explicação dada a respeito do tipo de gênero, que é a regras do jogo, ok? Bom dia para vocês, preste bastante atenção, leiam novamente, quem tiver livro lê, tentem fazer esses joguinhos aí, que quando a gente voltar para a escola, a gente vai tentar nos reunirmos, né, para tentarmos fazer, certo? Enquanto isso, vai seguindo a regrinha e fazendo. Um beijo!